Paz do Senhor, amados irmãos. Primeiramente, eu quero desejar a todos uma Páscoa abençoada em Cristo Jesus. Que neste dia nós venhamos verdadeiramente a ter entendimento acerca daquilo que é o verdadeiro amor. O amor de Deus para comigo, para contigo, para com todos nós. Prova esta dada através do seu Filho Jesus Cristo. Que nós venhamos a entender verdadeiramente qual o propósito de tudo aquilo pelo qual, nós festejamos, sobre tudo aquilo pelo qual nós comemoramos. Que isso não seja somente uma comemoração, mas que isso seja algo que esteja inserido no seu coração. E que isso, essa Páscoa, faça parte todos os dias de sua vida. Que Jesus seja o centro de sua vida e que seja o caminho, a verdade e a tua salvação para aquilo que se virá. Amém? Uma Páscoa abençoada a todos e que vocês em família possam refletir acerca, do nome, da vida e do ato de Cristo Jesus e deste amor que é infinito sobre nós. Amém? Nós vamos à lição de hoje, lição de número 7, o relacionamento com o Espírito Santo, dando continuidade às nossas aulas, que não estão sendo presenciais por motivo, dessa pandemia que está acontecendo. Cremos em Deus e sabemos que podemos esperar em Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Né? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É porque Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Amém? Então que você tenha isso como certeza em sua vida. Lição de hoje, 7, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É a lição pela qual nós iremos falar no dia de hoje. Espero que possamos juntos aqui, ter um bom entendimento acerca disso. Vamos lá. Texto bíblico básico, Mateus 12, do 22 ao 32. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo pensamento e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Palavra do Senhor, conforme tradução Almeida Revista e Corrigida. Amém? Texto áureo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e te retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 ao 4. Amém? Nesta aula de hoje, nós iremos falar acerca de relacionamentos, né? Iremos falar acerca de relacionamentos com Deus, não é isso? Então, é importante que você, entenda o que é um relacionamento, né?
O relacionamento é estabelecer uma conexão, uma ligação, uma relação amorosa, efetiva de amizade íntima, né? E os objetivos de hoje vão falar acerca disso. Ao termo desse estudo, o aluno deverá ser capaz de identificar alguns pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo, entender que o Espírito Santo é a virtude divina que opera na Igreja de Jesus e a movimenta segundo o propósito divino. Conhecer a mudança de status que a obra do Espírito Santo promove no cristão, tornando-o uma pessoa transformada e regenerada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Relacionamento, como eu disse há pouco atrás, né, conforme o dicionário, é estabelecer uma conexão, ter uma intimidade, ter comunhão, ter uma ligação, ter uma relação, meu amado, não comum, mas uma relação amorosa, uma relação não momentânea, mas uma relação afetiva, efetiva, diária, né? Não somente, né, como eu disse, comum, mas uma relação de amizade íntima. O Espírito Santo espera de nós esse relacionamento. Como eu disse, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, né? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. E precisamos entender uma coisa, que nós podemos entristecê-lo e podemos cometer alguns pecados capitais contra ele. Então é importante, meus amados, que nós venhamos a estabelecer um relacionamento sincero para com o Espírito Santo. Entender, meus amados, que ele não é uma ameaça, que ele não é um acusador. Entender que ele é um auxiliador, um consolador, e que ele está, meus amados, entre nós para nos ajudar, para nos direcionar, para nos levar àquilo que nos importa, que é estar na presença de Cristo. A salvação, meus amados, ela é uma consequência daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Para chegarmos à salvação, nós precisamos viver uma vida boa, uma vida reta diante de Deus. Para chegar à salvação, não adianta somente ir à igreja, não adianta somente se mostrar diante de pastores ou falar que você está na terça, quinta, sábado, domingo, né? A salvação, ela advém do que? Advém do relacionamento que você tem com o Espírito Santo, o relacionamento diário, aquilo que você é diante dele. Ou seja, existe um caminho muito longo para nós, chegarmos àquilo que nós almejamos. Sabemos nós que o nosso alvo é sermos salvos, mas para sermos salvos, meus amados, existe, né, um caminho a ser percorrido. E sabemos nós que somente sozinhos nós não conseguiremos chegar a este caminho, não chegaremos a este alvo. É por isso que Jesus deixou para nós o Consolador. Subirei ao Pai, mas deixarei convosco um Consolador, né, o nosso auxiliador, aquele que nos dá a capacitação, né, regenerando, restaurando, restituindo e nos dando uma nova identidade. É acerca disso que nós iremos falar um pouco nesta manhã. Amém? Nós vamos lá, a palavra introdutória, poucos exemplos sobre relacionamento com o Espírito Santo são tão marcantes quanto o que vemos nos relacionamentos de Atos. São muitos os momentos em que vemos o Espírito do Senhor alcançando vidas e transformando corações. Sua descida no Pentecostes, a capacitação dos apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus para lugares além de Jerusalém. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendermos a forma como o Espírito operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar com Ele e de experimentar seu poder. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão, conforme João 16,14. E é isso que importa, né? Vemos a importância disso tudo, né, meus amados? Nós vemos aqui, primeiramente, falando acerca do Pentecostes, não é isso? Pentecostes, sabemos que é uma festa tradicional judaica, mas a partir em Atos capítulo de número 2, ele vai ter um significado diferente para nós cristãos, pois ele vai significar para nós capacitação, direção e motivação para aquilo que nós iremos fazer, né? E o interessante, irmãos e irmãs,
é que a igreja primitiva ela não tinha, né, vamos comparar a igreja de hoje, ela não tinha as condições que nós temos nos dias de hoje. Os aparatos, ela não tinha os templos, ela não tinha a tecnologia, ela não tinha o dinheiro, ela não tinha a disposição, não tinha os estudos, não tinha os ensinamentos, né, que há nos dias de hoje, à disposição de nós hoje, né? Mas, no entanto, meus amados, nós vemos o quê? Que esta igreja, né, ganhou multidões para Cristo e impulsionou o crescimento de várias igrejas pelo mundo romano, pelo mundo afora. Isso só foi possível pelo fato de homens e mulheres se permitirem ser capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, é indiferente do que você possa ter, indiferente da tecnologia, dos aparatos. Entenda uma coisa, né? O maior instrumento que Deus tem, né, não são os templos, não são a tecnologia, não são os aparatos que há hoje, mas o maior instrumento é você. Né? O instrumento que Deus espera usar é você. Um instrumento que Deus espera que seja utilizado, que seja funcional, é você. Não é o microfone, não é a bateria, não é os bancos, não são as paredes, né? Não são os santuários de mármore, de granito, nada disso. Né? A capacitação que o Espírito quer dar é a você. Tá? Os primeiros cristãos eram pessoas totalmente entregues ao Espírito Santo. E é isso que ele espera de nós também nos dias de hoje, que nós sejamos também totalmente entregues a ele. E isso, meus amados, está à nossa disposição. Todo este poder dado por Deus está à nossa disposição e de forma gratuita. Você não precisa pagar, você não precisa comprar, você não precisa ir em uma gôndola de supermercado, você não compra na Conde de Sarzedas. Nada disso, meu amado. Você tem ele gratuitamente. Mas para isso você precisa querer se dedicar, se abrir e haver uma entrega total e disposição total de sua parte. Né? O poder está à nossa disposição. Este poder quer nos tornar mais eficazes. Né? Este poder quer nos dar entendimento e nos tornar capazes de verdadeiramente fazermos esta obra. Por isso, este relacionamento, essa entrega, né? Esta amizade, não é isso? É tão importante para nós, né? Essa amizade íntima, essa relação amorosa com o Espírito Santo, ela é tão importante para nós assim, então, entendermos, meus amados, né, que o ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e através do nosso testemunho. E é isso que importa, né? Que o nome do Senhor seja exaltado. E isso todos nós sabemos, Deus não divide a sua honra com ninguém. Amém? Vamos lá, dando continuidade. O Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é a virtude derramada por Cristo sobre os seus seguidores. Ele é o responsável pela realização dos prodígios e por mover o coração do crente na direção que o Senhor deseja. Né? Vejam lá, o Espírito Santo é a virtude derramada por Cristo sobre os seus seguidores. E vejam lá, ele é o responsável. Através dele recebemos as características de Cristo. Através dele somos moldados do caráter de Deus. Ele é o responsável pelos acontecimentos da igreja. Tudo o que acontece na igreja, tudo aquilo que é testemunho na igreja, né? É, os prodígios que acontecem são todos eles movidos pelo Espírito Santo, né? É por isso que nós precisamos entender uma coisa. Ele é o responsável por esses acontecimentos na igreja e por nos direcionar ao encontro de Cristo. Fantástico, meus amados. É maravilhoso, né?
Ele é o condutor de nossas vidas para chegarmos até Cristo. É por isso que eu, que você, que nós não podemos desprezar o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos valorizar e cada dia mais querer dele em nossas vidas. O Espírito Santo é a única virtude. Desde o primeiro dia de seu estabelecimento na igreja, a igreja está debaixo da administração do Espírito Santo, que cuida diurnamente dela, abençoando os que se tornaram parte do corpo de Cristo. A igreja não teria sobrevivido por 2 milênios sem a assistência do Espírito. Filipe foi o primeiro a ativamente levar o evangelho para fora de Jerusalém. Por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, Filipe foi para Samaria, onde realizava milagres e expulsava demônios. Muitos se tornaram cristãos, inclusive Simão, mágico feiticeiro. Em resposta à conversão dos samaritanos, Pedro e João vieram de Jerusalém, impuseram as mãos sobre os novos cristãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos, ele ofereceu dinheiro para ter essa capacidade. Pedro falou duramente a Simão, dizendo-lhe da necessidade de arrepender-se de sua impiedade. Né? Mas vamos lá. Né? Nós vemos aqui, meus amados, que desde o primeiro dia desse estabelecimento desta igreja, a igreja, como nós vemos no início de Atos, capítulo de número 2, ela está debaixo da administração do Espírito Santo de Deus, né? E vemos que nestes 2000 anos, nesse tempo que se passou, não houve mudança, a igreja não se alterou, nem incluiu modificações, nem mesmo quanto à fé, nem mesmo quanto à atuação do Espírito Santo, ou seja, o propósito de Deus se manteve e se manterá inalterado. Apesar dos dogmas humanos, né, de doutrinas humanas, tentarem trazer algumas mudanças acerca, né, das leis, da palavra de Deus, né, apesar de alguns homens, né, tentarem usar a palavra de Deus né, em seu propósito, né, eles não prevaleceram e não irão prevalecer contra a verdadeira vontade do Espírito Santo de Deus. Né? Ou seja, ele administra, ele nos assiste, ele nos ensina, cuida diariamente de nós. Né? Vemos aqui, né, que Pedro e João foram homens usados no princípio aqui, impuseram suas mãos sobre pessoas, sobre novos cristãos, e estes receberam do Espírito Santo de Deus. Ter essa capacidade, meus amados, não era motivo deles se vangloriarem. Pelo contrário, a palavra diz: a quem há muito dado, há muito é cobrado. E muito era cobrado deles, a responsabilidade deles de fazerem corretamente a vontade de Deus. Vemos também que Simão, né, vai oferecer dinheiro a eles para ter essa capacitação, de tal forma que ele ficou maravilhado com aquilo que eles faziam e de que forma o Espírito Santo agia na vida das pessoas. Ele também queria ter, né, este poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas entenda uma coisa: não é com dinheiro, não é com barganha, não é, meus amados, agradando homens, que você, que eu, que nós teremos essa capacitação, né? Mas sim agradando ao Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo intimidade, tendo comunhão, tendo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Né? Nós devemos ter um bom relacionamento com o homem, com a mulher, com todos os irmãos, isso é obrigação nossa. Mas entenda uma coisa: para recebermos esse poder, para recebermos desse poder de Deus, só há uma forma: relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E digo isso para vocês com toda certeza: isso homem nenhum pode dar a vocês. Isso não está à venda. Isso não está numa gôndola. Isso não está numa prateleira. Isso não está em nenhuma sala, nenhuma gaveta. Né? A única fórmula que existe para isso é se entregar ao Espírito Santo de Deus. Amém?
O mover do Espírito Santo não pode ser detido. Atos dos Apóstolos começa com a transferência de responsabilidade e da autoridade para os apóstolos. Jesus os comissionou, subiu ao céu e o Espírito Santo desceu com poder para começar a salvar os judeus perdidos primeiro e depois trazer os gentios à salvação. A oposição rapidamente se levantou tanto dentro como fora da igreja. Contudo, o poderoso mover do Espírito Santo não podia ser detido enquanto a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia em Jerusalém. Hoje não somos mais uma igreja primitiva como nos primórdios, mas o Espírito ainda continua responsável por vocacionar homens e mulheres a fim de continuar a obra de Jesus no resgate dos perdidos, no acolhimento dos necessitados e na expansão do corpo de Cristo. Né? Vejam a importância disso. Atos, né, tem a sua importância na seguinte situação: transferência de responsabilidade. Né? A autoridade de Cristo foi dada a eles para que eles fossem comissionados ao quê? A primeiramente trazer os judeus para o cristianismo e posteriormente trazer os gentios à salvação. Outro ponto importante, né? O Espírito Santo, como eu disse anteriormente, ele é imutável. Ele vocaciona homens e mulheres. E da mesma forma que ele agiu na igreja primitiva, ele age nos dias de hoje, não é de forma diferente. Ele nos vocaciona, meus amados, para o resgate de perdidos, no acolhimento de pessoas que necessitam e na expansão do corpo de Cristo. Né? As pessoas, né, deveriam ser fortemente influenciadas pelo testemunho dos discípulos e por suas pregações. E nós também temos que entender isso. As pessoas precisam ser influenciadas pelo nosso testemunho e por nossas pregações e pelo aquilo que nós temos em nosso coração. Por isso, meus amados, eles deveriam se manter firmes no Espírito Santo e não diferente de nós, precisamos nos manter firmes no Espírito Santo. Crer na Trindade, no perdão dos pecados, nos ensinos do Mestre e, mais do que isso, crer na sua volta e passar isso a outras pessoas. Eles deveriam anunciar estas boas novas com amor, entusiasmo e certeza. E nós também precisamos, meus amados, anunciar, meus amados. É para isso que nós somos chamados. Primeiramente, para sermos pessoas perdoadoras, pessoas que creem no Mestre, creem na sua volta, né? Levar as boas novas, não de uma forma obrigatória, não de uma forma porque isso eu preciso fazer, porque senão eu não vou chegar à minha salvação. Pelo contrário, a boa obra ela é feita com amor, a boa obra é feita com entusiasmo, e a boa obra é feita com a certeza de que Jesus é contigo, que o Espírito Santo de Deus atua na tua vida e que você tem relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Hoje não é diferente. A igreja precisa entender que é dependente da atuação do Espírito Santo. Só assim, meus amados irmãos, veremos a multiplicação da igreja. Só assim nós veremos a atuação do Espírito Santo de Deus. Entendermos também, meus amados, que o Espírito Santo age de forma organizada. O Espírito Santo não causa dúvidas dentro da sua igreja. O Espírito Santo ele não causa escândalos. O Espírito Santo não causa manifestações pelas quais nós estamos vendo nos dias de hoje. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus ele é ordeiro. Então que nós oremos a isso, meus amados, para que venhamos ter esse sentimento verdadeiro espiritual de Deus em nossas vidas. Dando continuidade. Ponto 2. Pecados contra o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre pecados contra o Espírito Santo de Deus. Resistir obstinadamente ao Espírito Santo.
Ao longo dos séculos, Israel se recusava a submeter-se a Deus e obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade, seu coração não recebia a verdade e seu pescoço não se curvava à verdade. Em decorrência disso, mataram o próprio Messias e depois ainda resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Em vez de chegar à verdade de Deus como uma semente que produz frutos, e mais sementes, os líderes embalsamavam a verdade e se recusavam a aceitar qualquer coisa nova. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la quando lhe foi apresentada. As tradições mortas dos homens havia substituído a verdade viva de Deus, né? Resistir obstinadamente ao Espírito Santo de Deus. Não aceitar Jesus é negar o Espírito Santo. Pessoas cheias de coisas do mundo, né, dificilmente darão ouvidos a Deus. As tradições, dogmas, costumes humanos, leis humanas das igrejas tendem, né, tendem a afastar as pessoas e a manifestação do Espírito Santo nessas pessoas. É importante, meus amados, entendermos, né, que nós precisamos estar abertos a escutar a verdade. Estes homens, como nós vemos nos séculos de Israel, antigos em Israel, eles não tinham ouvidos, não se curvavam à verdade, né? Prova disso é que eles vão escolher a Barrabás e não a Jesus. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus tinha para eles. E hoje não é diferente. Os homens não querem aceitar a verdade que Jesus tem para eles. As boas novas, meus amados, é uma obrigação nova e nós temos que orar para que Deus nos dê estratégia para vencer, meus amados, os obstáculos que estão adiante. As tradições e os dogmas são um grande obstáculo, né, para aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos que essas tradições fizeram com que o povo ficasse cego e eles não reconhecessem e não reconheceram quando lhes foi apresentado as boas novas, quando foi apresentado a eles um algo novo, né? As tradições mortas dos homens haviam substituído a verdadeira vida, né? A verdade viva de Deus para eles, né? Ou seja, meus amados, as pessoas que vivem as coisas do mundo, as pessoas que vivem as tradições, dificilmente darão ouvidos a Deus, né? E esse é um grande desafio que nós temos. O desafio de levar verdadeiramente, meus amados, a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus através do Espírito Santo, meu amado. Muitos são as heresias que nós temos visto nos dias de hoje. Muitas são, meus amados, as coisas que nós ouvimos hoje que interferem no crescimento do cristão. E isso, infelizmente, acontece dentro da própria igreja. Provera ao Senhor, meus amados, que o Espírito Santo de Deus nos capacite, né, e nos dê estratégias para verdadeiramente falar aquilo que é proveniente, aquilo que é importante para o crescimento da igreja. Amém? Ou seja, e isso tudo, meus amados, tudo isso que é contrário, tudo isso que é errado, é uma forma de resistir, né, ao Espírito Santo de Deus, é resistir à obra do Espírito Santo de Deus, né, não permitir que ele seja atuante no meio da sua igreja. Mentir ao Espírito Santo. O pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás, uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos,
infiltra-se em meio e trabalha no seu interior. O pecado do casal foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável. Por certo, por certo, a igreja louvava ao Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal: Vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Façam os outros pensarem que são tão espirituais quanto Barnabé. Ao invés de resistirem às investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas o seu fim foi trágico, né? É por este motivo que devemos dar valor à lição passada acerca daquilo que eu estava falando. Devemos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos assim então resistir às investidas do inimigo, não permitir sermos manipulados como foi Safira e Ananias, ser, né, ferramenta do inimigo para propósitos perversos, né? Ananias e Safira foram ferramentas do inimigo para propósitos perversos. E isso, meus amados, precisamos combater. Não permitir que isso venha à nossa mente para que nós também não sejamos instrumentos do inimigo de Satanás, né? Ananias e Safira, né, são inspirados por Satanás através da sua ganância. Em contrapartida, nós vemos Barnabé, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, generosidade. Vemos aí dois modos totalmente diferentes. De um lado, a ganância, divisão, e do outro lado, generosidade. Quem triunfou? A generosidade, porque nós vemos que pela ganância destes dois, né, o seu reconhecimento, o seu tributo, aquilo que eles receberam foi o quê? Foi a morte, né? Ganância e manipulação, né? É algo que não pode existir dentro de nossas igrejas, né? Devemos valorizar e, como disse na aula passada, buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus para que, né, as investidas de Satanás não venham nos atingir, que nós não venhamos nos permitir a ser manipulados, meus amados, né? Que nós não venhamos a mentir ao Espírito Santo, mas que nós sejamos verdadeiros diante dele, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, nós precisamos ser verdadeiros diante do Espírito Santo de Deus, né? Entregar verdadeiramente quem nós somos a Ele. Não mentir, né? Querer ser uma coisa na frente dos homens, né? Quando somos uma coisa totalmente oposta diante de Deus. Que sejamos a mesma pessoa, né? Que sejamos testemunhos vivos da glória de Deus, para que através das nossas atitudes, né, outras pessoas venham se achegar a Deus através do Espírito Santo de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segredo parece estar no título Filho do Homem, que descreve Jesus ou Messias em termos humanos. Ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. O pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia, porque indica que uma decisão final é irrevogável, final irrevogável foi tomada. O pecado que não é perdoado é a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece. Referindo-se especialmente aos líderes de Israel, Jesus ofereceu a todos eles as provas que estavam esperando. O ministério de João, o testemunho do Pai, as profecias do Antigo Testamento. Seu próprio testemunho é a autenticação do Espírito Santo. Mas
já que eles rejeitaram todas as evidências de que Jesus era o Messias, nada mais lhes seria concedido. Blasfemar, ofender o Espírito Santo. Os fariseus rejeitaram que eles teriam que saber que eram de Deus. Eles não podiam ter negado a realidade de que o Espírito Santo, né, de que o Espírito Santo fizera por meio dele, através de Jesus, e assim atribuíram a Satanás uma obra que sabiam que era de Deus. Vejam isso, meus amados. Eles vão atribuir uma obra divina, um algo milagroso, um algo de Deus a Satanás. Ou seja, eles ofenderam diretamente o Espírito Santo de Deus. O pecado é atribuir a Satanás aquilo que é realizado por Deus. E fazer isso através de forma intencional, né? Rejeitando a Deus e aos seus mandamentos. Esse pecado é cometido hoje pelos incrédulos, que rejeitam o ministério do Espírito Santo, né? E de sua chamada, de sua convocação. Né? Que nós possamos entender isso, meus queridos, que nós não podemos. Né? Aqui nós vemos que entender Jesus somente como um homem, entender Jesus somente como um ser, né? E não aceitar a obra de Cristo, e não aceitar o Espírito Santo como direcionador de tudo isso, é uma ofensa, é blasfemar contra o Espírito Santo, zombar da palavra de Deus, zombar das ações do Espírito Santo, zombar daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E hoje, meus amados, infelizmente não é somente cometido por incrédulos, por pessoas que estão no mundo afora. Infelizmente, muitas pessoas hoje dentro da própria igreja têm blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. É preciso, meus amados, termos prudência naquilo que falamos. Precisamos ter prudência naquilo que fazemos. Cuidado com as brincadeiras. Cuidado com a forma como você trata o Espírito Santo de Deus. Cuidado com a forma, né, como você faz. Muitos têm zombado, muitos têm brincado, muitos têm feito imitações, né, se mostrando como o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, meus amados, que isso não agrada a Deus. Né? Isso é uma forma de blasfemar, é uma forma de ofender o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo. Paulo apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. Elas entristecem o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro do cristão, e quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito se entristece. O Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, alegria e paz, pois esses são o fruto do Espírito que ele produz em nossa vida, quando lhe obedecemos. O Espírito Santo não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar ao nosso lar. Em segundo lugar, nosso pecado entristece nosso Mestre, que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece a Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica de maneira específica a causa fundamental da atitude amargurada, nossa incapacidade de perdoar. Um espírito rancoroso dá espaço ao trabalho do diabo e se torna um campo de batalha para os cristãos. Se alguém nos magoa intencionalmente ou não, e não perdoamos essa pessoa, começamos a desenvolver uma amargura que endurece o nosso coração. Devemos ter um coração terno e bondoso, mas em vez disso ficamos com o coração empedernido e amargurado, conforme Efésios 4, 17 ao 32. Né? Vamos aqui, meus amados, voltar aqui. Ou seja, entristecer o Espírito Santo. Se recusar, meus amados, a mudar, ou seja,
deixar os velhos caminhos do pecado. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Voltar a velhos hábitos e costumes entristece o Espírito Santo de Deus, né? Trazer o profano para dentro de você, né? E deixar o sagrado de lado. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Negar os frutos do Espírito Santo de Deus em que em que nos foi dado e que deve ser uma qualidade que há em todo aquele que se chama cristão, que é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São esses os frutos que devem haver num verdadeiro cristão. Não podemos dar lugar à ira, não podemos dar lugar à amargura, não podemos dar lugar à maldade, não podemos dar lugar a maquinar contra o nosso irmão, não podemos dar lugar, meus amados, a coisas que não são qualidades do Espírito Santo de Deus. E quando nós damos vazão e damos lugar a isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, né? Pessoas que se recusam a mudar, ou seja, de deixar os velhos caminhos e continuam a viver ao pecado. Pessoas que estão na igreja, mas, né, vivem uma dupla personalidade dentro da igreja, né? Isso não é agradável. Pessoas que preferem, meus amados, agradar ao homem do que agradar ao Espírito Santo, do que agradar a Deus. Pessoas que preferem agradar, né, homens fazendo as vontades humanas. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa: quando você agrada a Deus, quando você agrada a Cristo, quando você agrada o Espírito Santo de Deus, meus amados, você agrada a todos. Entenda uma coisa então: o seu ponto de partida, o meu ponto de partida e o ponto único e o ponto final é agradar ao Espírito Santo de Deus. Agradando a Deus, ao Espírito Santo, a Cristo, você vai agradar o seu pastor. Você vai agradar aos obreiros, você vai agradar aos irmãos que congregam com você. Então, tudo o que você fizer, tudo o que você for fazer, faça primeiramente com um único propósito: agradar, né? Alegrar o Espírito Santo de Deus, né? Entenda isso. O seu primeiro relacionamento tem que ser com Ele. O seu relacionamento maior tem que ser com Ele. O seu relacionamento primordial tem que ser com Ele. O restante é consequência. E com certeza, quando você agrada, quando você alegra o Espírito Santo, quando você não resiste a Ele, quando você não mente contra Ele, quando você não blasfema contra Ele, quando você não entristece Ele, você agrada a todos os seus irmãos. E mais do que isso, você agrada a Deus, né? Mas vamos lá. Conclusão. Nesta lição, consideramos a importância do Espírito Santo como fundador da Igreja e como seu mantenedor. Além disso, vimos que os nossos pecados podem retirar nossa alegria e atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Somos selados pelo sangue de Jesus, pela operação do Espírito Santo, e Ele tem o propósito de caminhar sempre conosco, sem nunca nos abandonar. Contudo, devemos tomar certos cuidados e evitar que a mentira, a soberba, a blasfêmia e o coração duro impeçam que a virtude do Espírito Santo se manifeste em nós. Amém, meus amados? Que você não permita que esses sentimentos tomem conta do seu coração. Não permita, meus amados, que a vaidade, que a soberba, né, que o relacionamento humano seja maior do que com um relacionamento com Deus. O seu relacionamento maior tem que ser com Deus. E que isso seja não para mim, não para você, mas para todos. Que nós juntos possamos fazer daquilo que nós somos uma verdade, um relacionamento verdadeiro,
para que nós possamos juntos estar naquele grande dia com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fica com essa breve ensinamento e que em breve nós possamos justamente aí estar caminhando, voltando às nossas atividades normais, e fazendo a nossa EBD como de costume, todos os domingos pela manhã. Que Deus abençoe a todos, um domingo abençoado a todos e fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus.